Vamos lá então, Gabarita Gel, falaremos agora sobre vegetação do estado do Paraná, pessoal. Cai sempre em questões da UEL, da UEM, da UEPG, UFPR, UTF, várias outras aí. Volta e meia tá caindo o quê? Isso aqui, ó, vegetação do estado do Paraná. Por quê? Porque normalmente quando a gente começa a falar de vegetação, que a gente vai lembrar das araucárias, do pinheiro do Paraná. Gente, isso é só uma parte. Então a gente vai ter que conhecer um pouco hoje sobre a formação vegetal do nosso estado. Galera, você tá pronto para fazer vestibular da UEL? Tá pronto para fazer vestibular da UEM? Tá pronto para fazer vestibular da Unespar, da UFPR, da UEPG? Aqui nós temos Geografia do Estado do Paraná, pessoal. Aqui no gabaritajal.com.br. Melhor plataforma de humanas do que? Do Brasil inteiro, não só do Paraná, certo? Aqui você vai ter estudos pro Enem, você vai ter estudos para os vestibulares paranaenses, para os vestibulares paulistas com o professor Jean. Você vai ter aí história, filosofia, geografia, filosofia, de uma maneira que, ó, eu garanto, você vai se dar bem nos vestibulares, você vai tirar uma baita nota no Enem. Acessa lá www.gabaritajal.com.br, coloca lá na hora de fazer a sua assinatura o cupomzinho de desconto Hiperativo Gel, beleza? Para começar a entender a formação vegetal do nosso estado, o que precisamos fazer? Precisamos conhecer os fatores fitogeográficos de toda essa situação aqui. Ah, Silvestre, o que são fatores fitogeográficos? São condicionamentos que a vegetação vai precisar, vai se adaptar ou vai criar para que possa estar naquele determinado ponto do espaço geográfico, ok? Quais são eles? Solos, climas, relevo e hidrografia. Isso é muito importante, pessoal. Vamos começar então passando aí um pouquinho de cada um deles e depois eu vou falar sobre todo o espaço vegetal. Fechou? Buenas. Começamos então com o solo. Por que o solo é importante? Porque determinados tipos de vegetação vai precisar de solos mais profundos, os tais latossolos, ou vai precisar, por exemplo, solos onde são formados em bacias sedimentares, ou solos que são formados de derramamento basáltico, como por exemplo no oeste do Paraná, que eu já vou falar sobre isso, ou por exemplo solos mais profundos, solos mais rasos, enfim, o tipo de solo e a formação das rochas na região é determinante para um tipo, uma espécie vegetal que vai ter naquele ponto do espaço geográfico. Climas, pessoal. Nós sabemos que o clima diversificado no estado do Paraná, de certa maneira, nós temos aí 3 formações climáticas. É só lembrar na aula de clima lá do estado do Paraná que você vai ver aí, ok? Então, dependendo da altitude, da latitude, vai ter uma característica climática e isso interfere, obviamente, também na formação vegetal. Clima e vegetação estão ali, ó, sempre unidinho, beleza? Vamos seguir aqui então, relevo, pessoal. Muitos tipos de vegetais vão precisar de uma determinada altitude para poder se reproduzir, altitude para poder se desenvolver. Um exemplo bem básico é assim, por exemplo, eu sempre fui apaixonado por araucária, o pinheiro do Paraná. Então, por exemplo, eu peguei lá um pinhão e acabei cultivando, fazendo a mudinha. Na época que eu morava lá em Paranaguá ainda, fui lá e coloquei numa escola onde eu trabalhava, coloquei esse pinhão, brotou, virou um pinheiro, uma araucária bem bonita aí. Só que ela não dá frutos. Por que ela não dá frutos? Primeiro porque ela não está na altitude correta, ela está a nível do mar. E ali no nível do mar, obviamente, não é o habitat das araucárias, ok? Agora, vegetações mais tropicais, que necessitam mais de calor, de vento, vão precisar aí de lugares onde tem baixas altitudes. E aí o que vai acontecer? Vai precisar, se você colocar aí uma planta dessa em altas altitudes, não vai desenvolver, não vai gerar aí frutos. Talvez ela até cresça, mas ela não vai se dar bem, ok? Então existem fatores de relevo que vão ser bastante importantes nesse processo todo. Por último, nós temos a hidrografia. Em algumas partes aí, a hidrografia, os rios vão trazer sedimentos, vão trazer materiais orgânicos que vão ser importantes para a fertilização e para a alimentação, para trazer os nutrientes para os vegetais. E por isso também isso acaba sendo bastante importante nesse processo. Não lembra da aula de hidrografia do Paraná? Clica ali depois que você vai ver, beleza? Olha só, vamos então entender aqui os 4 principais tipos vegetais do estado do Paraná, pessoal. Vamos lá, começando aqui pelas florestas tropicais. Nós temos a região da mata de araucárias,
nós temos os campos e temos a vegetação litorânea. Essas formações, elas acabam sendo subdivididas aí. Vamos começar então pela formação aí das florestas tropicais. Vocês podem ver que nós temos essa parte aqui, essa formação aqui da floresta tropical e temos essa formação aqui da floresta tropical, certo? Por quê? Porque elas são divididas. Temos as florestas do interior, as florestas tropicais do interior, e temos uma região aqui da Serra do Mar, que pega ali justamente naquela parte onde faz a chuva orográfica. Você que assistiu a aula de clima vai lembrar, certo? Vai ter aqui bastante calor, bastante umidade, que acabou sendo propício à formação vegetal de uma floresta tropical bem exuberante, bem densa, acaba tendo bastante umidade nela, então acaba sendo bastante densa, bastante forte, que é o que? Mata Atlântica, tá? Só para lembrar aquela história que hoje nós temos somente 8% de toda a formação da Mata Atlântica brasileira, porém, nossa região aqui do estado do Paraná tem uma das maiores áreas preservadas de Mata Atlântica do Brasil, na Serra do Mar. Por quê? Porque é um lugar onde não tem muito acesso. E outros pontos de florestas tropicais ainda remanescentes, que não seja na Serra do Mar, são sempre em áreas de proteção ambiental. Então vamos seguir lá. Nós temos essa região aqui então, da Mata Atlântica, e temos aqui as florestas tropicais do interior. Elas são diferentes um pouco aqui da parte da vegetação da Mata Atlântica, no sentido de que elas são mais abertas. Elas diferem-se um pouco quando elas chegam próximas das áreas dos rios, do qual nós chamamos de matas ciliares ou galerias. Elas se abrem um pouco por causa das margens dos rios, ok? Então nós temos essa principal característica das florestas tropicais. Por quê? Porque nós temos aí, gente, uma característica de que ela só é formada, ela só se desenvolve abaixo de 500 metros de altitude. Ela, por isso, acaba sendo aí necessitando de bastante calor, de bastante umidade. Por mais que nessa região aqui nós não temos tanta umidade, vai trazer lá das massas de ar, do lado que vem da Amazônia, mas acaba sendo bastante importante nesse processo, ok? É importante lembrar, pessoal, que nós temos aí uma característica bem interessante. Elas são heterogêneas, é uma floresta heterogênea, ou seja, tem várias espécies, vários tipos de plantas aí, como por exemplo, a palmeira, o jequitibá, o juazeiro, vamos ter o cedro, vamos ter aí associações com bromélias, com orquídeas, vamos ter associações com cipós, e além de toda essa situação, pessoal, ainda nós temos aí características básicas de que elas são latifoliadas, ou seja, tem folhas largas, faz bastante sombra, porque é importante também para o habitat de toda a situação, de toda a região ali. Fechou? Entendido até aí? Essas são as florestas tropicais. Agora, vamos para a Mata de Araucária. Perceba que a Mata de Araucária está na região do centro-sul paranaense, ok? Ah, por que ela está nessa região? Porque é uma vegetação que necessita de frio, necessita de altitude, necessita de características subtropicais. Ela é uma floresta subtropical. Falar de Mata de Araucária é falar do Paraná, pessoal. Okay? A árvore símbolo do Paraná, a araucária, acaba sendo aí tendo uma formação basicamente aí homogênea. Se você vê uma floresta de araucária, você só vai ver esse tipo de árvore aqui. Claro que, apesar de ser aí homogênea, ela tem outros tipos aí, como por exemplo a imbuia e a erva mate, que também faz parte aí dessa vegetação da Mata de Araucária. Inclusive ela sobreviveu, a Mata de Araucária sobreviveu ao ciclo da erva mate, justamente por quê? Porque elas são florestas abertas, elas têm os troncos e somente as copas que acabam se espalhando nesse sentido. Então era fácil a circulação e não houve desmatamento. Houve desmatamento sim, nós temos hoje somente 7% de toda a formação da Mata de Araucárias no estado do Paraná. Essa formação vegetal já foi a maior formação vegetal da região sul do Brasil. Hoje, com 7% dela, acaba tendo aí, principalmente em áreas aqui da região de Curitiba, partes aqui de áreas preservadas ao longo de todo o interior do estado. Ok?
Nesse sentido, então, hoje a araucária, por ser símbolo do estado também, ela é protegida por lei e vai dar muito mal quem cortar uma araucária por aqui, viu? Só tô avisando vocês aí que se você for lá cortar só porque ela é grandona, tá aquela copa gigante e cai aqueles galhos, pô, pensa no pinhão, cara. Pensa no pinhão, aquela semente bonita. Por falar nisso, a araucária faz parte aí da família das coníferas, que são o quê? Gimnospermas. Gimnospermas são aquelas árvores, olha o Silvestre falando em biologia aqui, ó, biologia do Paraná. Gimnospermas são aquelas árvores que não tem fruto, elas dão sementes. Gimnospermas são sementes peladas, vamos dizer assim, ok? Então, o pinhão é a semente da araucária, que acaba aí sendo bastante utilizada na culinária aqui da região sul. Então já falamos um pouquinho aqui da região da mata de araucária e agora vamos para a região dos campos. A região dos campos, elas são classificadas dessa maneira por quê? Porque elas são basicamente vegetações rasteiras arbustivas ou simplesmente gramíneas. Gramíneas principalmente na região do que nós chamamos de Campos Gerais, na região do segundo Planalto Paranaense, fazendo todo o delineamento da escarpa devoniana. Lembra lá da aula de relevo do Paraná? Então, assista lá depois se você não assistiu. Bom, então ela vai delinear toda a escarpa devoniana, essa região dos campos. O que são os campos? É aquilo lá dos mares de morros que o Wahb Saber falou lá nos domínios morfoclimáticos, aquele monte de colina e colina e colina e colina. Basicamente é o que? É uma formação aí de campos. Okay? Temos duas maneiras, temos os campos limpos, que é na região dos Campos Gerais, região de Ponta Grossa, Lapa, pegando uma partezinha ali, e temos os campos cerrados, que é principalmente na região de Jaguariaíva. Okay? Qual é a diferença do campo limpo e do campo cerrado, Silvestre? A diferença básica aqui é que o campo cerrado ele vai ter formação arbustiva próxima do cerrado do centro-oeste brasileiro. Okay? Então nós temos aí essa diferença. E por fim, nós temos a nossa menina dos olhos aqui, a nossa vegetação litorânea, que apesar de ser aí uma das mais importantes, ela que está sofrendo aí as maiores devastações, ok? A formação aí da vegetação litorânea, ela tem duas formas. A formação, primeiro aí, das restingas, que são vegetações rasteiras, que se encontram na areia, próximo da praia. Essa vegetação ela é frágil, mas ela também acaba tendo aí uma importância muito grande na organização aí do ecossistema. Ela tem uma adaptação aí de raríssima fertilidade no solo, óbvio, ela vai estar aí sobre a areia, e o contato dela com o mar constante vai fazer com que ela seja também resistente à quantidade de sal aí na região, ok? As restingas então encontram-se em todo a região da costa paranaense, colado mesmo com o mar, ok? Principalmente em áreas de praias, Guaraqueçaba, Ilha do Superagui. Quem não conhece Ilha do Superagui, gente, ó, vale a pena. Ilha do Superagui, Ilha do Mel, Ilha das Peças, ó, venha para o Paraná e venha conhecer o nosso litoral, e essas ilhas, ó, são top, são show de bola. Continuando então, nós temos aqui Guaraqueçaba e tal. E aí passando aqui a região de Paranaguá, Baía de Paranaguá Antonina, que eu já vou falar, porque aqui é mais mangue. E aí nós temos aqui a região de Pontal do Paraná, temos Matinhos, Caiobá, Guaratuba, que vai ter toda essa formação de restinga, que vai estar aí aquele mato, aquela parte verde que cobre toda a areia da praia. Fechou? Essa é a primeira parte aí da vegetação litorânea. A segunda parte da vegetação litorânea são, obviamente, os mangues, que são formadas por árvores, por vegetação de raízes aéreas, ou seja, elas acabam aí devido à inundação, porque as áreas de mangue sofrem com a ação das marés. Vai acontecer o quê? Elas vão ter raízes aéreas, vão estar para fora aí da terra, obviamente então para poder aí se sustentar. Essas raízes, elas além de ser aéreas, elas são pneumatóforas. O que significa isso, Silvestre? Olha a biologia do Paraná de novo. Vegetação pneumatófora é que ela absorve o oxigênio direto da atmosfera nas raízes. Ela não tem lá o estômago da folha que vai transformar, fazer a fotossíntese, a digestão celular. Não, ela vai absorver direto pelas raízes, ok? Por isso são chamadas de raízes pneumatóforas. Os mangues acontecem isso. Importante lembrar, pessoal, regiões de manguezais no estado do Paraná.
Baía de Paranaguá, Guaraqueçaba e Antonina, Baía de Guaratuba. É muito importante essa região, porque todas as espécies, ou melhor, quase todas, 90% de todas as espécies marinhas, elas acabam se reproduzindo nas regiões de manguezais, que é principalmente o lugar onde há encontro de rios e o mar ali, que vai fazer essa formação de manguezal, ok? E aí o que acontece? Além disso, gente, os manguezais são protegidos por lei, então é proibido, por exemplo, retirar essa vegetação. Se bem que em Paranaguá, principalmente, que é a maior cidade do litoral paranaense, importante lembrar, ela tem aí um grande problema com a parte de manguezais. Existe uma especulação imobiliária muito grande, as pessoas começaram a invadir as áreas de manguezais na cidade de Paranaguá, aterrando grande parte ali, e hoje grande parte aí dos manguezais que já existiam no Paranaguá, principalmente, que é a maior cidade do litoral do Paraná, ela acaba aí tendo muitos problemas, perdendo muito aí justamente com essa invasão aí da parte imobiliária, da expansão da cidade. Então é isso, pessoal, você acaba de conhecer então toda a vegetação, a formação vegetal do estado do Paraná. Para você que está aí no Gabarita Geo neste momento, eu desejo a vocês então um baita estudo a partir de agora. Pega a lista de exercício, pega lá o material, começa a estudar, dá uma pegada aí que eu tenho certeza que você vai manjar e vai se dar muito bem aí só nas partes aí de geografia do Paraná. Eu vou ficando por aqui, desejo a vocês um baita estudo. Peguem agora e dá um print já na tela, ok? Muito obrigado por assistir essa aula até aqui, tchau! Print na tela!